Olá, ouvinte. Espero que você esteja bem. Antes de você ouvir aqui o episódio, não esqueça de seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo o episódio, beleza? Curta o episódio e vamos nessa. E no episódio, hoje eu tô aqui com o Caio Bars, que é cancionista. Caio, brigadão por ter topado participar aqui do meu podcast. É uma honra estar aqui com você, cara. Bom, muito obrigado pelo convite, um prazer falar contigo aqui e com os seus ouvintes. Vamos junto. Caio, você tá na música há quanto tempo, cara? Muito tempo, muito tempo. Assim, se for contar de como eu comecei a tocar e tudo, foi jovem, assim, bem criança, com uns 11 anos comecei a tocar. Agora, vamos dizer assim, profissionalmente, vamos pensar aí, acho que já tem uns 20 anos, cara. Caramba. Uns 20 anos. Eu comecei com a banda Cinco Pras Tantas, era 2002, assim, foi o primeiro trabalho que foi se profissionalizando ao longo do tempo, né? Então, se fizer essa contagem, acho que já vai uns 20 anos. Caramba. E o que tu usa de influência, referência, assim, no seu trampo pra compor, tocar? Cara, eu cresci ouvindo principalmente o rock brasileiro dos anos 80 e 90, né? Uhum. Eu tive muita influência dessas bandas como Paralamas, Engenheiros, Legião, né? Essa turma toda. Foi a que mais me influenciou, ainda bem garoto, né? Bem jovem. Sim. E quando comecei a compor, a arriscar, eu ouvia bastante essas coisas, né? Depois, com o tempo, eu fui conhecendo mais a fundo a MPB, né? E isso também foi me dando muitas ferramentas, né? Novas harmonizações, novas formas de juntar palavra e melodia, né? Então, minha influência passa muito pela música brasileira. Claro que eu escutei música de fora, né? Principalmente em língua inglesa, o que é comum. Quando estava mais na pegada do rock, tinha muitas... Ouvi muito The Doors, né? Ouvi bastante... Bom, Beatles, sem dúvida, todo mundo. Mas eu acho que as minhas influências, elas têm bastante raiz nesse rock dos anos 80 e depois mesclando, né, com o que eu fui conhecendo da música popular brasileira, principalmente. Uhum. Bacana, cara. É tipo. Um negócio que eu acho muito incrível como o Beatles meio que influencia meio que geral, né? De uma forma absurda que todo mundo. Nem que Sim. foram aquele pouquinho Beatles de é influência. o inventor, mas eles são os inventores, mais ou menos, né, Sim, do que se tornou essa indústria musical, né? Assim, não, sim. claro que eles não inventaram isso, mas foram os grandes expoentes e certamente foram os que levaram a indústria musical para mais longe, né? Esticaram a corda, assim, do que era a indústria musical, do entretenimento e das possibilidades de gravação também, né? Principalmente com Sgt. Peppers. Então, os Beatles são o expoente disso tudo, né? Então, é Sim. quase impossível. Eles estão em todo lugar, né? Quando a gente tem essa visão de música popular e de mercado e de difusão de disco, não tem, são indissociáveis, né? Sim. E você comentou das cinco pras tantas. Vocês ainda tocam ou só estão naquele ato que sempre tem das bandas? Assim, Pras Tantas, ela não chegou a encerrar as atividades, assim, mas ela se encontra num Uhum, momento de não atividade, né? Desde, uhum, o, desde antes da pandemia, a gente já estava percebendo esse momento de cada um diferente, né? Mesmo assim, a gente já tinha algumas coisas gravadas, terminamos alguns singles, a gente lançou um single
ano retrasado e ano passado, se não me engano, não sei se foi no começo desse ano, enfim, a gente lançou alguns singles, terminamos algumas coisas e tem um outro quase pronto, que provavelmente a gente lance no começo do ano que vem, alguma coisa do tipo, mas a banda não tá mais na ativa, assim, né? Uhum. A gente continua amigo, continua tudo certo, mas os momentos de vida de cada um foram mudando. A gente fez um show esse ano, Ô, louco. inclusive, que acabou acontecendo por causa do Serginho Sagita, que é o nosso sexto membro, vamos dizer assim, que marcou o show pra gente e nos avisou. E aí a gente teve que se reencontrar. Foi até muito bom, foi naquela retomada pós-pandemia, né, pós-isolamento, ainda com certos medos, e fizemos, nos reencontramos para fazer um show, para ensaiar, foi um momento muito legal, mas que não gerou uma nova onda da banda, assim, né? Mas Uhum. tá sempre aí, né? A impressão é uma entidade que anda sozinha, assim. Esse aqui é Uhum. eu sempre, tá sempre gente nova conhecendo, o canal do YouTube tem sempre comentário, assim, Uhum. é um fenômeno que eu não consigo explicar muito, assim. Né, eu confesso que eu não conhecia. E eu fui, né, pegar e montar aqui uma pauta. Eu peguei pra ouvir. Cara, muito bom os sons, viu, cara? Que Tipo, legal. é, mesmo que seja algo mais, como posso falar, mais antigo, né? Sim, sim. Eu gosto que música que envelhece bem, sabe? Tipo, muito foda, velho. Muito Aham. foda. Não, legal. São discos, o nosso disco primeiro, Outra Frequência, de 2000 foi lançado em 2011, eu acho. E depois a gente tem os lançamentos de um EP em 2016. Então são coisas já antigas, mas que foram bastante. A gente trabalhou muito Uhum. esses discos, tocamos muito. Foi uma coisa muito bem gasta, assim, e tá aí, né? Continua disponível. É, eu recomendo aí pra quem quiser ouvir aí, só nas plataformas aí. Pode crer, muito legal. Som de qualidade. E Verdade, apesar de eu não você. ser mais às vezes vejo os clipes, né? Já passou Uhum. tanto tempo que às vezes parece uma outra vida, assim. Mas Né, porque muda muito, né? Qualidade de sim, imagem. Às vezes até é a letra que fez ali, vocês, né, que fizeram sim, esse sim. projeto, vocês falam, caramba, eu fiz isso, sabe? Tipo, dá umas. Não, é verdade, é verdade. E ali tem Uhum. uma coisa muito bonita que é uma coisa de banda mesmo. Algo Uhum. que a gente criava juntos, apesar de eu ser o letrista da maioria de todas as letras, de todas as canções, né? E Uhum. muitas parcerias, coisas que surgiram em ensaio. Ali existe uma coisa muito de banda mesmo, que até não se conecta tanto com o meu trabalho solo, né? Vamos dizer assim, o meu trabalho particular, porque ali existia realmente uma criação coletiva, né? Que dava cara para a banda mesmo. Sim. E o seu projeto solo, Caio? Você deu início após posso falar, as atividades da banda não serem tão ativas, ou sempre teve esse projeto solo ali de lado? Não, ela começou durante, assim, o primeiro EP Uhum. que eu lancei com né, dessa forma, solo, dessa forma, foi em 2014, se eu não me engano, 2014. Então a banda ainda estava ativa, a banda chegou a lançar um EP em 2018, 2016, Uhum. mas já era uma certa vontade de. Eu já estava compondo coisas que não. Quer dizer, eu sempre compus coisas que não cabiam na banda, mas estava uma produção muito maior e já existia um certo desgaste na banda até de iniciativa, de alguns quererem um pouco mais que os outros, né? Uhum. E da coisa não andar muito para frente porque algumas pernas da banda não estavam ali em sintonia, né? Então eu achei que era o momento de eu experimentar alguma coisa sozinho, até porque
não era algo que prejudicaria o trabalho com a banda, né? A gente não tinha tanta demanda assim que eu tivesse que escolher entre uma coisa e outra. Uhum. Então foi uma decisão que eu comecei a pensar que eu precisaria, talvez fosse o caso de começar a pensar a fazer coisas eu mesmo para poder evoluir, chegar onde eu queria, né? Já que com a banda não estava exatamente indo por esse caminho. É bacana, cara. Às vezes a gente se encontra de alguma forma ali de. Ah, você não, isso aqui não encaixa aqui, mas eu acho que aqui vai pegar e vai fazer sentido pra mim, né? Isso é Sim, legal. sim. Sim, aí a banda é uma coisa muito de. Acaba tendo um estilo muito definido, né? Estilo, né? Então, é uma banda de rock, então. Isso aconteceu, claro, em outras proporções, mas com muitas bandas, né? Com o Barão Vermelho aconteceu isso, né? Que o Cazuza precisou sair por causa disso. Mas essa coisa do compositor querer explorar coisas que dentro de uma caixinha, de uma banda de rock, muitas vezes não tem lugar, né? No meu caso, não precisava ter uma ruptura para isso, mas foi um pouco o que aconteceu. Uhum. Eu tava dando uma olhada nos seus lançamentos e eu percebi uma coisa. Qual é a pira disso aí de doses? Você tem um EP, né? Que em 2015 solta as doses de euforia e algumas Isso. mentiras brancas. Aí não sei se eu vou falar da maneira certa, que é meio que um. Não sei se é um single triple ou se é, ou se é realmente um EP que é as novas doses Aham. e depois tem as últimas doses. Isso. É difícil ter Qual que é a pira essa. de dose? É, sobre como definir, que você está falando, é difícil, né? Se chama de EP, chama de. Uhum, É porque são álbuns com 3 músicas, esses 2 últimos, né? O primeiro é um aham, EP porque tem 6. Enfim, de qualquer forma, foi muito por acaso que isso aconteceu. O meu primeiro EP, uma das músicas, que é a música Meu Edifício, ela tem essa frase: soltas doses de euforia e algumas mentiras brancas. uhum, E eu decidi usar essa frase dessa música para nomear o meu primeiro EP, né? Achei que tinha a ver que eram músicas diferentes, né? Então, soltas doses. Não era exatamente um álbum com conceito, mas ali eu estava mais me explorando como compositor em outras roupagens, né? Fora da banda e tal. uhum. Então, achei que fazia sentido chamar de soltas doses de euforia e algumas mentiras brancas, que é o resto da frase. Aí, para fazer esse disco, eu tinha algumas outras músicas que não entraram e tal, e quando eu fui fazer o show, eu juntei uma banda para me acompanhar nos shows, Sim. e, e com essa banda eu levantei algumas outras músicas que não entraram pro EP para compor o show, né? Uhum. Então, e eu fiz foi um arranjo de banda mesmo, feito em estúdio, né, com o pessoal que eu reuni e tal. A banda deu super certo. E aí eu fiz os shows desse primeiro EP e depois eu falei, poxa, aquelas músicas que a gente criou pro show, que não estavam no EP, ficaram tão boas que eu acho que eu vou gravá-las. Vou chamar essa banda e vou gravar ao vivo, como um registro mais ou menos do que foi o show do primeiro EP, né? Uhum. Mas vou juntar eles no estúdio, vou fazer uma gravação ao vivo que eu nunca tinha feito. E Bem aí legal. fui fazer esse EP e chamei ele de Novas Doses, né? Uhum. Porque ele surgiu dessa ideia do Soltas Doses, dessas músicas que estariam no Soltas Doses, mas acabaram não estando e depois surgiram para o show. E para fazer esse EP Soltas Doses, eu fiz um financiamento coletivo, né? Pô, Aqueles que tipo massa. Catarse. Vaquinha, essas E coisas. Uhum. isso, essas coisas. E aí eu fiz um financiamento coletivo para poder bancar esse EP. E uma das recompensas dos financiamentos, sempre tem que ter essas recompensas, né? Eu falei, os que pagarem um X aqui, que era o maior prêmio lá, o maior apoio, você pode me contar uma história da sua vida que eu vou criar uma música
com essa história. Uhum. E aí 2 ou 3 pessoas ajudaram com esse apoio, e eu fiz as músicas delas, né? Elas me contaram as histórias de vidas delas, as histórias de amor e tal, e eu fiz as músicas. Mas essas músicas ficaram tão legais, tão boas, que eu decidi fazer um outro EP para gravar essas músicas. Então, aí sim, o último, porque então assim, do show do Soltas Doses, nasceram as músicas que eu gravei nos Novas Doses. Do financiamento coletivo do Novas Doses, surgiram as músicas que eu gravei no Últimas Doses. Caramba, Né? velho. As autorais, né? Porque esses 2 EPs últimos têm duas releituras, né? As 2 autorais, elas foram surgindo assim, e aí formou-se uma trilogia, né? E depois eu fiz um show, exato. No final em 2019 eu fiz uma turnê chamada Overdoses, para comemorar o fim dessa trilogia, né? Para dar um fim a essa trilogia e tocar músicas de todos os discos. E fiz vários shows com esse nome, Overdoses, para comemorar. Caramba, velho, que da hora. Eu confesso que eu olhei assim, fico olhando, falei, bom, acho que deve ser alguma música que ele lançou ali em algum momento e não soltou, mas é da hora que foi sempre algo que meio que surgiu de um pro outro, né? E ainda mais as músicas que foram de histórias de pessoas que financiaram, né, Isso, o sim. seu projeto. Isso é As foda, coisas cara. foram acontecendo naturalmente, né? Tanto que as 3 capas são parecidas, né? Sou eu em alguns momentos diferentes da vida fazendo a mesma pose, né? Totalmente, tô vendo aqui o Soltas Doses, você tá aqui com um casaco, óculos preto, o óculos preto sempre manteve, tô vendo aqui, da hora. O óculos mantém. É Exato. sempre Mas o a cabelo mesma vai pose, crescendo. o cabelo muda, da hora, Vai cara. crescendo o cabelo. É. Agora sabendo a história agora, eu consigo entender, da hora, velho, muito foda. É isso. E cara, como foi a pandemia pra você, cara? Que travou geral aí, né? Tipo, os shows, etc. Mas também e a cabeça, como é que ficou pra compor aí? Sim, nessa questão dos shows, para mim não foi tão problema assim, porque eu tinha acabado de fazer aquela turnê Overdoses, Uhum. tinha terminado ela de uma forma muito muito bonita e muito emblemática para mim no Sesc Belenzinho, e que gerou tem um quarto EP, que é o EP Turnê Overdoses ao vivo. Existe um registro desse show no Sesc Belenzinho que tá na minha discografia. É o show Turnê Overdose. E eu tava realmente querendo dar um tempo de fazer show, Uhum. né? E aí calhou que eu tive que dar esse tempo, né? Agora, foi em questão de mente. No começo não foi. Não tive uma mudança de rotina tão grande assim no começo, porque eu sempre trabalhei em casa, né? Então não tenho essa coisa de não sair, não mudou muito para mim, mas é claro que a tensão que pairava no ar e essas coisas todas estavam sempre ali, né, no nosso dia a dia e tudo mais, né? E eu acho que surgiram. Eu trabalhei muito com composição nesse meio tempo com um projeto que eu tenho que se chama Canção de Presente. Não sei se você chegou a ver isso. Eu cheguei, sim. Se você quiser falar disso mais pra frente, a gente A gente fala, pode tal, mas falar, a gente pode falar, pode falar. legal. Uhum. O que aconteceu na pandemia para mim foi realmente a perda de entradas financeiras, né? Não Uhum. tanto como por show, mas também por um trabalho que eu também exercia até pouco tempo de designer, que também, como freelancer, eu fui muito prejudicado e tal. E eu já tinha essa ideia da canção de presente, ela surgiu, você vê como as coisas elas vão acontecendo, né?
ela surgiu nessa história que eu te contei do Últimas Doses lá, né? Daquele prêmio de eu fazer história com as músicas das pessoas. Deu muito certo, eu gravei o EP e isso ficou na minha cabeça. E eu achei que eu poderia criar um empreendimento, assim, né? Que isso pudesse ser um trabalho. E que consiste nisso que eu contei. As pessoas me contam as histórias, eu crio as músicas, né? Pra dar de presente pra alguém, comemorar aniversário da tia, da avó, de casamento, pro namorado, enfim, né? O que for. Uhum. A pessoa me conta a história, eu crio a canção. E aí eu comecei isso na pandemia, né? Porque eu falei, bom, tô aqui, eu posso gravar aqui em casa, tenho um equipamento de gravação, um home studio e tal. Então vamos tentar isso aí. Isso, então eu compus muito nesse sentido, né? Na pandemia. E foi crescendo, né? A demanda da canção de presente foi crescendo, crescendo. E realmente eu me envolvi muito mais com composição para esse projeto. Mas surgiram várias outras canções também nesse meio tempo. Uhum. E que até algumas acabaram virando singles que eu acabei lançando, né? Uhum. E pra quem me quiser mandar uma música pra um ente querido aí, pra um namorado, né? Pra namorada, pra mãe ou pra avó, como que o pessoal acha aí canção de presente nas mídias? Canção de presente, estou no Instagram, @canção de Uhum. presente, obviamente não tem os acentos, né? Uhum. E no site também, www.cançãodepresente.com.br, lá tem um botãozinho do WhatsApp que fala direto comigo aqui para tirar todas as dúvidas e tal. E no site tem informações e eu atendo todo mundo no WhatsApp para conversar e é isso, convido a todos a conhecerem e vim conversar, porque realmente é uma coisa muito bonita, uma emoção muito diferente, né? Eu como compositor criar canções, né, que falam da vida das pessoas e que tocam. As canções já fazem isso, né? Essa é a Sim. função da canção, né? Mas quando você tem uma coisa que vai mais fundo nisso, emociona bem mais, né? Isso é um grande prazer fazer esse trabalho para mim. É que eu acho que deve ser bem legal, porque é algo, tipo, pra quem recebe, eu acho que é algo muito único, né? De tipo, nossa, isso Sim. é que às vezes só a pessoa que fez, né, o pedido e quem recebe que vai entender, né, o sentimento que É, tá ali naquela história, sim. né? Tipo, é bem único isso. É bem único. Mas é muito legal, porque a gente tá no Spotify, Deezer e todas as coisas também. Dá pra você buscar lá a canção de presente e ouvir as músicas. Uhum. Esse é um grande lance da canção, né? Você se identifica com histórias que não são suas, mas de algum lugar você conecta com aquilo, né? Isso qualquer canção, não é só a canção de presente, mas qualquer canção, né? Isso acontece com tudo. Às vezes a pessoa tantos sucessos aí que alguém fez para uma namorada ou fez para um filho, e aí todo mundo virou um grande sucesso nacional, né? Acho que quando a gente fala da gente, né, como enquanto gente, Uhum. enquanto ser humano, você vai se identificar, porque em algum lugar nós somos iguais, né? Sim. E isso é bonito. É, isso é muito foda, velho. E agora, pra falar um pouco dos seus lançamentos mais recentes, tem a Ciranda em Chamas, cara, que eu ouvi e falei, caramba, que crítica social foda pra caralho, velho. Tipo, eu tenho um negócio que é assim, cara, com esse tipo de música, né? Que assim, Hum, é sempre muito bem-vindo, porque não agride ninguém, né? Não falta com respeito com ninguém. uhum, E sempre dá aquela cutucada, né? uhum, Em quem fez, né, aquelas coisas, né? Tipo, quem faz aquele sim. tipo de coisa. E uma coisa que eu sempre curto também é que é sempre que como eu também, né, sou
curador e sempre me mandam esse tipo de música. E às Aham. vezes focam tanto em letra, clipe, essas coisas que às vezes esquecem da música em si, né? De melodia, essas coisas. E é música Aham. que é bem feito, cara. Tipo, instrumental bem trabalhado, agradável de ouvir. Legal, eu fico Queria- feliz de ouvir isso, porque foi tudo eu que fiz, né? Uma criação completamente feita durante a pandemia, né? É engraçado que na minha trajetória não era comum, ou quase nada, assim, que eu compunha socialmente, né? Crítica social, quero dizer. Sim. Era Uhum. sempre coisas, ou situações pessoais, ou de amor, ou etc, né? Uhum. Mas com esses tempos que a gente viveu aí, né, com esse governo que a gente viveu, assim, a gente já viveu diversos governos de várias vertentes, né? A gente já viveu governos de esquerda, já viveu governos de direita, mais para o centro, menos para o centro. Isso é comum, né? Agora, na minha opinião, o que a gente viveu nesses últimos anos foi uma exceção muito complicada, né? Não foi uma coisa natural e aí ficou difícil para mim enquanto artista ficar alheio a isso tudo, Sim. né? Então eu comecei a escrever sobre isso, né? Também Uhum. sobre esse absurdo que a gente viveu e tal. Não cabe a gente ficar falando muito disso porque todo mundo já sabe, né? Os que não sabem talvez nunca saberão, estão em frente ao quartel aí, sei lá, estão precisando de um psiquiatra. Não, Mas o só pra meio que a gente meio que falar, assim, quando esse episódio aqui já estiver no ar, sair, esse governo ele acabou, então a gente espera Graças ele a Deus. até lá. Então, Então, espero que vocês ouvintes estão melhor. Se não aconteceu nada na hora da posse, tá tudo bem. Vai ver que tem louco em quartel ainda quando as pessoas estiverem ouvindo. Mas enfim, ficou muito então, difícil não falar sobre isso, sabe? uhum, E aí o Ciranda em Chamas, eu tava em casa, eu comecei a gravar muito para canção de presente, então eu fui adquirindo mais habilidade em gravação também, né, que não era uma coisa que eu tinha muito. E, e resolvi, aí eu tinha essa música, aí um momento veio me ver a cabeça, meio que. Ela é um cantada meio. Se chama Ciranda em Chamas porque ela é uma espécie de ciranda, né? A, uhum, a melodia dela. E aí eu gravei a voz uma hora no programa tal, e quando tinha um tempo eu mexi, aí eu comecei a fazer para explorar, né? As possibilidades até. E aí eu não ia lançar, não. Eu fiz e aí eu mandei pro WhatsApp para os meus amigos, para as pessoas fãs, gente que já me segue, que tem contato mais direto comigo e tal. E eu não esperava muita coisa, não, mas a recepção foi tão interessante, tão boa, tão, né, que eu decidi lançar mesmo, pôr nos streamings. E foi uma grata surpresa. Também um tipo de composição, um tipo de. Eu canto com uma voz bem grave, né? uhum, Tem muito efeito na voz. E é um pouco do que eu estava te falando no começo, é explorar, né? Quanto mais eu vou fazendo, vou compondo, né? sim. Esse ofício do compositor, mais fica interessante explorar coisas diferentes, né? Explorar roupagens diferentes, explorar texturas sonoras diferentes. Foi mais ou menos isso que eu fiz no Ciranda em Chamas. Foi uma vontade minha de experimentar coisas novas e acabou ficando legal mesmo. Pelo menos o pessoal gostou e aí eu coloquei como um lançamento oficial mesmo. Uhum. Ficou bem legal, cara. E você sofreu algum hate de ter lançado isso? Sim, mas bem pouco, né? É. Também eu não tenho um alcance muito grande para ter tanto hater assim. Mas eu sinto que quando existe o hater, eu me sinto bem, porque eu acho que eu atingi mais gente do que as que eu já atingia antes, né? E aí a pessoa se deu o trabalho de ir lá falar alguma coisa, eu falo, pô, realmente tocou a pessoa, né? É. Então pra mim, É hater é uma meio que ferida no orgulho, né? eu acho que o hater é um prêmio, assim, é um sinal que eu tô fazendo a coisa certa, na verdade. Aham, é bem isso mesmo. Que às É. vezes é que eu sempre pergunto, né,
pro artista assim, e você lançou essa música e teve algum hate, porque eu já vi uns negócios absurdos com o É, cara ameaçando, tipo, mano, sei lá, mano, você tá na internet, velho, tipo, pô, sim, claro. Eu não cheguei a sofrer pressões ou ameaças desse tipo, não, ainda bem. Só a gente falando merda, né? Que é o que, é, o que se vê mais por aí. Falando o é, português correto aí. exatamente. E você, foi esse ano agora ou foi ano passado? Deixa eu dar uma olhadinha. Você lançou a 40, né, velho? Que foi meio que marcou ali o seu 40, né? Sim, sim. Como que foi fazer É, essa música, cara? então, esses singles, né? Hum? Desde que eu comecei a lançar singles, começou com o ah, ai, meu Deus, esqueci o nome da música. Olha aí pra mim o primeiro, o primeiro single Foi o Ciranda, que. foi o Não, Sol antes do Ciranda. O Sol do Oriente, esse aí. Sol do Oriente, isso. É. Desde o Sol do Oriente foram coisas que foram acontecendo, nunca foram singles planejados, né? Uhum, Então, Sol do Oriente é uma música que eu escrevi antes da pandemia, um pouquinho antes. Eu voltei em janeiro da Tailândia, fiz uma viagem super legal, escrevi essa música lá e, caramba. e eu falei, pô, vou experimentar gravar. Aí eu tinha acabado de fazer um home studio, falei, vou experimentar gravar, sabe? Foi tudo uma experimentação. Uhum, A Ciranda de Chamas foi essa história que eu te contei. E 40, parecido também, né? Com essa proximidade do aniversário, do meu aniversário de 40 anos, que foi esse ano. uhum, Eu escrevi essa letra, que é uma coisa rara também para mim, fazer letra separado, assim, primeiro, uhum, né? Mas que eu tenha acontecido mais. Fiz essa letra um dia, sei lá, na cama, peguei o celular e essas coisas que acontecem. E, e aí, quando eu escrevi essa música, eu falei, bom, acho que eu preciso lançar. Acho que já que eu fiz, eu preciso gravar e tem que ser agora, né? Porque senão vai perder o sentido. Então também aí eu fui parecido com Ciranda em Chamas, gravei tudo eu sozinho, uhum. mas eu tinha baixado alguns pacotes de sons eletrônicos, de samples, assim, e falei, vou explorar uma sonoridade eletrônica. Eu sempre quero fazer uma coisa diferente, né? Uma Uhum. coisa nova, assim, você pegar em termos de estilo musical, assim, ou de tipos de arranjo, né? Você pegar principalmente esses singles, não parece o mesmo artista, assim, né? No sentido de você ter uma coerência de ritmo, né? Ou fulano é sambista, fulano é roqueiro e tal. Sim. Então sempre saiu isso, eu não tenho muito compromisso com isso não. Então eu quis explorar uma coisa eletrônica. Então eu gravei só a voz e o resto foi tudo eletrônico, loops e coisas que eu fui criando no controlador, assim, e sons estranhos, assim. Falei, vou fazer porque tá na pauta. E aí acabou virando esse arranjo de 40. E ficou bem legal, cara, porque assim, se você não me fala que é eletrônico, eu não saberia. Tipo, eu tenho uma dificuldade enorme de, às vezes, de Ah, é? pegar e distinguir se o som de alguém ali é, é eletrônico ou não. Tipo, eu tô com. Olha. Ver às vezes a bateria ali, ela é, tipo. Ela, Aham. ela é eletrônica. Mas, como eu posso falar, é que você pegou e me mandou, né? Pela Groover, que você me mandou 40, e depois Aham. você me mandou a Se Não Chover, né? Aham. Foi uma, foi uma parceria sua com o Zé Guilherme, correto? Acho que é, Isso. né? Sim. Exato. Que também é uma música muito, muito legal, cara. Tipo, Mas você vê, já é outra coisa, né? É um exa samba. exatamente, tipo, é isso que eu falo que é o seguinte, é, você me mandou o 40, era um tipo, aí mandou o Se Não Chover, que é. Dá pra falar que é um samba meio rock, um samba bem misturado, sabe?
Aham. com alguns elementos. Aham. E eu gosto de artista assim que não tem o pé preso em estilo, em Uhum. que eu só posso lançar som assim, tipo, eu acho isso bom, velho, porque você meio que faz de tudo e o som fica bom, cara. E É. o que eu gosto é de música boa, cara. Não importa como é feita. Ah, pode crer. Não, legal, fico feliz em saber. Cada vez mais durante a minha trajetória eu fui entendendo que o protagonismo não é meu, né? É das canções. Uhum. Então, se a canção vai pedir um samba, é o samba. Se a canção vai pedir uma coisa mais densa, é mais densa. Se vai pedir um rock farofa, é um rock farofa, entende? É o que eu tento sentir o que a canção pede. Eu não quero, não tenho um compromisso de criar um estilo meu. Sim. É um, É o quem estilo manda da ali canção, são, né? quem manda são as canções. É claro, como sou eu que estou cantando, a coisa né, a voz está sempre ali na frente, a coisa tem uma certa união, assim, mais uma certa unidade, né? Mas não é isso que me move, não. É mais a brincadeira de vestir a canção da forma que ela sugere, né? Sim. Eu não sei se você começou a se aventurar a produzir, né, os seus próprios trabalhos durante a Uhum. pandemia, né, o pós, ou você já fazia isso antes? Não, foi durante a pandemia mesmo. Foi durante o processo da canção de presente, Uhum. como eu Que te você falei, começou a que eu com... produzir. Exato. Legal. Foi por aí Isso mesmo. é legal porque a, um dos lados bons da pandemia é que muito artista que tava lá parado há tempos lá, que sentou em casa e fez o seu, né? Tipo, deu um jeito e fez, né? Tipo, É, fez alguma se coisa. virou, né? Se virou e acabou. Quando a restrição vamos dizer assim, a mãe da criatividade, né? Uhum. Você, para ser criativo, você precisa de um espaço restrito, porque senão fica muito amplo, né? Tem um certo problema que você precisa resolver, sabe? E dentro daquilo, dentro daquelas limitações, é que surgem as ideias inovadoras, né? Isso. Acho que é por E aí. a, e a Se Não Chover, Caio? Da onde surgiu a ideia? Se Não Chover já é uma música mais antiga, Uhum. canção que eu fiz e postei no Instagram, postei no Instagram e tal, faz alguns anos já. E também, por algum motivo, eu gravei, comecei a gravar ela, abri uma sessão, comecei a gravar ela. E ela também é feita com samples. Né? O único instrumento tocado lá é o violão que eu tô tocando e o clarinete. Eu me esqueci o nome do clarinetista agora que o Zé que trouxe, mas que mandou super bem. E o resto são samples de bateria de samba, de pandeiro de samba, que eu montei, né? Que eu já estava usando algumas coisas para canção de presente e acabei gravando essa música também. Ela foi acontecendo, eu fui deixando ela lá, tipo, quando estiver pronta eu lanço. E aí um dia eu postei ela de novo no Instagram esse ano, mais recentemente, e o Zé Guilherme fez aquele, não sei como é que chama, que você responde o vídeo, né, fazendo um dueto, né, Sim. no É, Instagram. E é tipo um aí, dueto mesmo, é um dueto. né, Uhum. e aí foi naquelas situações que eu falo, ó, tá vendo, a música chamou, a canção chamou o Zé, não fui eu, né? Ele foi, espontaneamente fez um dueto, e eu já tinha gravado o violão, eu falei, pô, por que eu não chamo ele? A música fala de encontrar alguém que você faz tempo que você não vê. Tem tudo a ver, não tinha pensado nisso. E a própria canção já tocou ele a ponto dele sentar, gravar um dueto, sabe? Uhum. Aí eu falei, vou chamar ele. E aí a gente lança uma música em dueto, que é uma coisa que eu também não tinha antes. Então você vê, é uma repetição, né? Eu sempre me movo por uma coisa que eu nunca fiz antes. Cara,
E E isso que eu aí eu falo, tipo, falo, é uns legal. bagulho, é sempre uns improváveis, né? Tipo, você vai lá e. Caramba, velho, da hora isso. É um pouco de atenção, sabe, para coisa que está acontecendo naquele momento e falar, isso aqui está se colocando, vamos nessa. Né? É, Vamos pegar essa onda tá vindo, vamos pegar essa onda aí. Né? é. Muito bom, cara. É por aí. E, cara, e pro futuro, o que, que tem aí? Algum lançamento? Sim, eu tô gravando um disco agora. Disco? Uhum. Eu tô gravando um álbum, aí o meu primeiro álbum nessa carreira solo, né? Um álbum, vão ter 12 músicas. É o segundo trabalho desse tipo que eu faço, né? O primeiro foi com a Cinco Pras Tantas, mas é o primeiro sozinho. E chamado Corações Imaginários. Existe um financiamento coletivo desses Corações Imaginários, até quero dizer aqui pro pessoal, está na Benfeitoria, benfeitoria.com/Caio40, que eu lancei esse também no meu aniversário, lancei esse financiamento coletivo. Uhum. E é um financiamento mensal, as pessoas contribuem com quanto. Pô, o financiamento não é para fazer o disco. Né? O disco não depende desse dinheiro para ser feito. É um financiamento para ajudar em outras coisas externas ao disco, ajudar a pagar melhor as pessoas que trabalham no disco e envolver as pessoas que gostam do meu trabalho na produção do disco. Então, o pessoal que está apoiando recebe vídeo direto do estúdio, a gente tem um grupo do WhatsApp só nosso. Acabei de fazer uma live para eles, que agora também está no meu canal do YouTube. Então é para criar uma comunidade em torno dessas pessoas que gostam do meu trabalho e querem contribuir com qualquer valor que seja. Também esse é uma contribuição mensal. Eu comecei no meu aniversário esse ano e vou terminar ela no meu aniversário do ano que vem. Vou deixar ela um ano rolando. E as pessoas entram, saem, a hora que elas quiserem, mas o importante é participar. E nessa live que eu fiz, eles deram vários depoimentos muito interessantes de como é legal eles estarem dentro do processo da gravação do disco e tal, estarem, né, juntos. Então a minha ideia é gravar esse disco. Já comecei as gravações de bateria, as músicas já estão escolhidas, e lançar ano que vem, no meu próximo aniversário, né, em julho do ano que vem. E até lá gravar, deixar toda a divulgação pronta, fazer, e vou lançar como um disco mesmo, não vou lançar singles. Se por acaso eu achar que precisa. Se por acaso eu vou. Talvez lance um antes, mas eu acho que não. Minha ideia não é fazer isso, não. Minha ideia por que eu tô gravando um disco, né? Se eu tô porque é meio que contra toda a indústria musical do momento, né? Isso não faz Exatamente. sentido hoje em dia, né? Faz sentido você lançar um single a cada mês como se você fizesse pão e não música, né? Fizesse pastel, sei lá. Exatamente. Então, E, eu já e, lancei vários singles, e música em si não é pastel, velho. É um negócio que não é. tem que ter Assim, um tem negócio. umas que são, né? O pessoal hoje faz nesse estilo. É. O que eu entendo em algum sentido, mas não é a minha, não é para isso que eu faço música, não dependo disso também, assim, a ponto de precisar entrar nesse jogo hoje em dia. Então, se eu resolvi fazer um álbum, eu vou tratá-lo como um álbum, né? Uhum. Então ele tem uma história, ele tem um conceito, ele tem uma ordem, e ele vai ser lançado como um álbum mesmo, para que as pessoas escutem como um álbum, né? Como um E disco mesmo. eu não sei se você é assim, eu sou fã de ouvir o álbum até enjoar, sabe? De pegar aquele álbum, nossa, aquele álbum Aham, que você vai sim. até, nossa, até cansar. Aí você pega e dá um mês assim, aí você pega e ouve de novo. Até enjoar de Com novo. certeza. Não, quando eu gosto de uma coisa é assim mesmo. Até porque eu aprendi a ouvir música assim, né? Quando Uhum. eu era garoto, né, era LP. Então você tinha aquele disco que você gostava, daquela banda que você gostava, e você ficava gastando aquele vinil até o fim, né? E É. depois o CD, a mesma coisa e tal. Até a gente entrar na era digital e as coisas começarem a mudar. Mas eu aprendi assim, né? E até hoje, realmente, se eu ouço alguma coisa que eu gosto muito, eu fico repetindo.
É interessante, é. Até em época mais moderna que a gente meio que viveu, que a gente meio que fazia o nosso CD, né? Tipo, colocava o, o que a gente gostava ali no Sim, né? fazia o CD, como antes gravava-se as mixtapes, né? Né? Fazia isso com a fita cassete, a mesma coisa hoje se faz com as playlists, né? É, sim. É, a lógica não mudou, né? É, a lógica não, mas é incrível como o acesso hoje é absurdo, né? Às vezes você pega assim o Claro, esse é um celular, ponto positivo. sim, você pega o celular assim, abriu, opa, já tá, sei lá, É. uma playlist com 500 músicas, tipo, É. absurdo. Esse é o ponto positivo de algum. Porque, por exemplo, viabiliza eu estar fazendo essa entrevista hoje com você aqui, Uhum, né? Se não fosse isso, eu não estaria no jogo, né? Não é, teria entrado no jogo da indústria da música. Hoje a indústria permite qualquer um entrar no jogo, o que é muito bom. Mas, por outro lado, também você ter todas as músicas do mundo na sua mão, que não é verdade, também não é todas as músicas que estão no Spotify, mas você ter toda essa quantidade também pode te fazer não se relacionar tanto com uma canção como antes, né? sim, Ah, esse aqui eu não gostei, passa, tem muita oferta, né? E às vezes você não. Às vezes uma música, uma canção, ela não te pega de primeira. Ela é feita para te pegar na terceira, na quarta, né? Ou quando você ouvir de novo daqui um ano, sabe? Porque se você vai ser tem música, diferente, vai ouvir. isso, exatamente, e, tipo, tem música que eu pego assim e escuto uma vez, beleza, aí escuto duas, três, quatro, aí falo, porra, agora acho que É, vai. mas é legal, porque você é um fã de música, então você vai ter esse Sim. comportamento, né? Agora, o público Mas, comum, vamos dizer assim, não, né? Vai passar para outra, para outra, para outra, para outra, e aquilo vai se perder. E aí a gente não está criando muitos novos clássicos, é isso que eu acho. né, e eu tenho Eu acho muito que. isso também, que às vezes eu pego música que, nossa, eu escutei uma vez, já escutei uns 300 já, tipo, Sim. E é isso mesmo, a pessoa tem que se apropriar daquela canção. Uma hora que né, eu ponho uma canção no mundo, ela vai dialogar com as pessoas e as pessoas vão dizer: ah, essa música é minha, essa música é pra mim, é pra isso que é feito mesmo, né? é, Se ela não tocar alguém nesse sentido, ela não. Se ela não serviu para fica. aquela noite e nunca mais, né? Ela serviu para aquilo, mas aí eu acho que não é. São produtos, são artes diferentes, são intenções diferentes. Né? Né. E às vezes também cada pessoa tem uma visão, né, tipo, escutou um dia. E tem muito disso também, que às vezes a pessoa escuta a música uma vez, se apaixona pela música e nunca mais lembra da música. É, Aí fica tempos, pode nossa, acontecer. aquela música, eu não lembro o nome. E hoje, e pior que hoje tem ferramentas que você, mano, você canta a música e o Google te mostra a música, velho. Aham, sim, sim, certeza. É uma doideira. Caio, eu queria te agradecer por ter topado aqui essa entrevista, cara. Foi do caralho, mano. Foi bem Ah, foi um gostoso. prazer, cara. Gostei Conhece- muito. Pô, o papo foi bom. Conhecer um pouco do seu trabalho, tanto quanto cantor, compositor, cancionista e com a banda. É da hora, velho, saber isso. E assim, eu já te conheço há algum tempo. E quando você pegou e me mandou o som na Groover, eu falei, Uhum. mano, esse cara ainda faz música, velho. Tipo, eu fiquei feliz, muito feliz com isso, velho. Eu fiquei feliz, muito feliz com isso, cara. Me senti velho agora, mas obrigado, gostei. Não, mas todo mundo aqui é velho, né? Então tá tudo certo, né? O cara continua insistindo, né? Tem uma canção do. Você sabe quem é o Rogério Skylab? Sei. Né? O Rogério Skylab é um cara. O poeta do absurdo. Né? Um cara muito único já tive a oportunidade de conversar com ele, entrevistá-lo e tal. E é um cara muito único na sua arte. Tá? Mas ele tem uma música que se chama Você Vai Continuar Fazendo Música? É uma música dele que tem esse nome, né? Esse nome. E, e é genial, né? Ele fala, ó, um agiota está na porta da sua casa e você vai continuar fazendo música?
É, Aí começa, ele fala várias situações, assim, né? Sua mãe te acha um bosta, e você vai continuar fazendo música? E uhum, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tô fazendo, né? uhum. Eu continuo fazendo música. E é aquilo, o importante é fazer, e não parar, cara, que é certamente, nem que toque um coração ali o teu som, eu acho que É, vale isso muito a mesmo. pena, velho. Já vale muito a Não, eu dou um valor imenso, assim, para as pessoas que estão me apoiando no disco, por exemplo, agora, gente que está comigo desde as 5 para as tantas, conheço todos pelo nome, assim, sabe? pena. Gente que eu vejo que me acompanha, não fala muito, mas tá sempre comentando um vídeo no YouTube. Uhum, Eu dou um valor enorme, assim, para as pessoas que me dão espaço, né, como você tá me dando agora, uhum. eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu quando não existia esse mundo da internet e tal, a única chance era você ser descoberto em uma gravadora e minhas canções ficavam dentro do meu quarto e talvez todas as canções que eu fizesse até hoje, né, sei lá quantas já tem, ficariam aqui, né? E eu tenho essa oportunidade de botar pro ar e uma pessoa ouvir, duas, três, quatro, já é uma grande vitória, né? Sim, tocar o coração de alguém com música é bem importante. Exatamente. Caio, como que o pessoal te acha aí nas mídias pra ouvir seu trabalho, te seguir, te acompanhar nos Uhum. dia a Eu tenho um dia? site que é caiobars.com.br. Importante falar que bars é tipo um bar, um boteco, mas com S no final. BARS. E caiobars.com.br. Pode me procurar no Spotify, em todos os lugares. Estou no Instagram também. Bota meu nome lá que você vai ver minha carinha, porque uh, o arroba é caio.bars underline, porque alguém pegou meu nome lá, um primo de alguma cidade aí, não deu para ser Caio Bars. Mas vai ver minha. Logo vai distinguir pelos meus posts. São só posts basicamente relacionados à música, ao meu trabalho e tal. Uhum. E, e é isso. E eu tô no YouTube, tô em todos esses lugares. Se quiser entrar em contato direto comigo lá no direct box do Instagram, fica à vontade. Lá no cançãodepresente.com.br tem meu WhatsApp. Se não for para isso, também for para outra coisa, pode entrar em contato. Tô aberto e adoro receber comentários e coisas das pessoas que são tocadas por essas canções que eu coloco no ar, assim, é sempre um prazer. Uhum. E é isso, cara. Brigadão, viu? E é muito legal isso que você faz, que você deixa o seu trabalho bem próximo de de quem te acompanha, velho. É, as pessoas se Sim. sentem parte disso, e isso é muito importante, cara. A ideia é essa, porque elas são parte disso, né? Apesar de essa composição, a criação ser um trabalho solitário, assim, ainda mais nesse formato, né, de carreira solo, assim, o finalização não, né? O que vai pro mundo é a canção, ela cresce, né? Ela como se ela fosse um bolo, né? Ela cresce no mundo, né? Você joga ela de um jeito e ela volta de outro, né? Então Sim. ela não termina quando a gravação acaba, né? É, isso é importante demais. Bom, é isso então, Caio. Tamo junto demais. Beleza, muito obrigado, cara. Quero mandar um abraço para você, para todo mundo aí que te escuta e te parabenizar pelo seu trabalho. Esse, essas pessoas são importantes demais, né? Assim como você, Uhum. que, que fazem esse trabalho de levar os artistas ao público. É, Essa ponte, a música ao público, o artista ao público. Sem essas pessoas não existe. Essa ponte não existe, né? Então, isso. parabéns, E o cara. que eu gosto é o seguinte, que tipo, coisas que eu gosto que talvez poucas pessoas conheçam, né? Que mais pessoas conheçam de tipo, eu Sim, poderia muito bem sair caçando 30 artistas grandes, mas eu prefiro trocar uma ideia com, com um artista que senta com você, troca ideia, que tá ali que tá ali meio que de verdade, sabe? Não, que que claro. que Esse é sem o que verdadeiro sente que artista, meio né, cara? isso, que sente que aquele um que tá ali, ele faz a diferença no trabalho.
Não, e você vê artistas longevos demais, assim, a maioria que chega longe são pessoas que pensam assim, sabe? Que sabem o valor das pessoas, dos fãs. Isso foi uma lição que eu aprendi com o Zé Cabaleiro, cara. E eu gosto sempre de dizer porque ele é um cara diferenciado, assim. Um cara que me tratou e me conversou comigo dessa forma, desse jeito, com humildade e com carinho, e sem pedestal, né? Sem estar em cima de um pódio. Uhum. E eu acho que ele, para mim, foi um exemplo nesse sentido, assim, fora a parte artística, que é genial, mas a parte humana, a parte de postura. E eu vejo muita gente falar isso dele, não sou só eu, não, mas eu aprendi com ele isso. Então, também eu acho que tem que continuar dessa forma, porque é a forma certa, né, de se fazer as coisas. E é aquilo, números são só números, dinheiro é só dinheiro, o que importa é quem a gente é e como a gente trata os outros. São as coisas que ficam, né? São as Sim, é o coisas que que. ficam. É claro que eu gostaria que o Spotify me pagasse bem mais do que ele paga, mas aí é uma outra discussão, né? Aí vai ser a segunda. Aí vai ser É o um outro segundo. podcast. Aí é o segundo inimigo do Spotify que eu conheço hoje. Não, não é questão de inimigo. Tem várias coisas boas, é o que eu te falei. Coloca a Sim, minha música em muitos lugares, é super legal. É que existem coisas que poderiam ser melhoradas, existem lógicas que poderiam ser exatamente. trocadas. Só isso, mas enfim, aí é um assunto mais denso. Eu conversei com o Cauê, que eu entrevistei mais cedo. Foi o mesmo, tipo, foi o mesmo papo de tipo, as plataformas tem essa parada, né, de meio que não paga decentemente, né? Uhum, a lógica de Aí, pagamento não é tão interessante pro ponto mais. Não é que é mais importante, mas assim, pô, a pessoa que fez a música, entendeu? A pessoa que é, gravou a música, sei lá, né? É muito atravessador, muita coisa. De novo, eu não sou contra o Spotify. Eu acho Spotify, Deezer, etc, né? A gente já chama Spotify, streaming de Spotify, né? Que nem Gillette, Band-Aid, que a gente já chama exatamente. de Spotify, mas estou falando de todas. É fantástico. Eu não estaria aqui falando com você não fosse isso, não tenha dúvida. É, É que acho que tem muitos pontos que ainda daria para resolver com um pouco mais de boa vontade, só isso. é, eu concordo. E quando saiu o episódio que eu comentei com o Cauê sobre eu te mando que acho que você vai curtir também. Não, me manda sim, me manda sim. Mano, sim. Eu vou maratonar os episódios aqui, ó, a hora Eu que vou, for eu vou possível. jogar aqui em outra plataforma. Hoje ainda já vai estar tudo lá já. Legal, Então é isso. maravilha. Valeu, Caio. Tamo junto. Demais. Obrigado. Valeu. Grande abraço, valeu. E esse foi o episódio da semana. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Beleza? Até a próxima semana e valeu.